Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar das impressões iniciais dessa temporada. Então nesse vídeo eu vou falar dos animes que eu estou vendo, do que eles se tratam e das qualidades e defeitos de cada um. Então se quer saber mais sobre os animes dessa temporada ou até decidir se você deve ou não assistir esses animes, esse vídeo é pra você. Então vem comigo e bora lá! Então, galera, o primeiro anime que eu quero comentar com vocês é o Sentai Daishikaku. Que é aquele anime dos Power Rangers meio doidões lá e do cara que quer a vingança contra eles. E assim, se alguém não conhece esse anime, eu vou contar a premissa de forma bem rápida. Basicamente, há 13 anos atrás, surgiu uma ilha flutuante onde vieram alguns vilões. E para combater esses vilões, também apareceram esses Rangers, que basicamente são os heróis, ou eram pra ser, né? Só que esses Rangers venceram todos os chefes, os vilões, em um ano. Mas eles não pararam por aí, porque eles gostaram dos louros, dos aplausos, então eles não quiseram mais voltar às vidas normais deles. Então eles pegaram os vilões restantes e forçaram eles a produzir outros vilões para eles continuarem tendo que salvar o mundo. Entende? Então assim, eles não queriam que a ameaça acabasse e eles ficassem sendo alguém que não tem mais importância, que já resolveu o problema, que não tem mais função. Então, já que eles querem serem famosos, querem toda aquela glória, eles praticamente escravizaram os vilões para eles continuarem criando desafios artificiais para eles, beleza? Então essa é a premissa básica. E quando teve o primeiro episódio, eu até falei em um vídeo antes dele lançar que o primeiro episódio poderia não ser tão bom. Por quê? Porque ia ter uma parte lá na fortaleza onde ia estar os vilões conversando, que ia ser meio bobo. Eu acho que esse anime não cabe uma coisa muito boba. Eu acho que ele tinha que ter um humor, se for pra ter um humor um pouco mais ácido, um humor um pouco diferente, não uma coisa tão infantilizada. Eu acho que não cai muito bem com o anime. E o primeiro episódio foi exatamente assim. Apresentou o mundo com uma certa qualidade, mas teve aquela parte que não foi tão legal. Só que a coisa mudou completamente no segundo episódio, porque o segundo episódio eu achei sensacional. Primeiro por causa do protagonista, porque o protagonista, você pode ver que ele não é muito esperto ainda, ele não tem lá grandes planos, tanto que ele pensou em pegar uma faquinha e esfaquear o Ranger. Era óbvio que isso não ia dar certo, mas era o que estava na cabeça dele. E ele também não é forte. Você pode ver que ele parece, tipo, bem fraco, bem inferior até a alguns humanos treinados. Então assim, isso é legal porque a gente vai ter que acompanhar a evolução dele. Ele vai se vingar, então ele vai ter que crescer muito. E vai ser legal acompanhar como que um cara que não tinha nem como saber de estratégia. Era um peãozinho, um vilãozinho de merda ali, que estava sendo escravizado. Não tinha como ele ser bom. Então a gente vai acompanhar esse cara evoluindo e sendo alguém que um dia consiga se vingar desses Rangers. E uma outra coisa que eu achei legal é com relação ao Ranger Vermelho. Porque eu estava com medo dele ser aquele cara que esconde a identidade original e quer ficar naquele mistério forçado. Ai, quem será que é o Ranger Vermelho? O que não faz sentido, porque eles são exibicionistas. São aqueles 5 Rangers, eles estão lá pela glória. Não faz sentido eles ficarem escondendo a personalidade deles, quem eles realmente são, a identidade deles. Tipo, eles são tipo o Tony Stark do Homem de Ferro, sabe? São caras que gostam de se exibir. Então, não faria sentido eles esconderem a personalidade deles, nem a identidade deles. E isso eles acertaram muito bem. Só que uma parte que eu achei muito legal dos Rangers foi quando eles foram pra Fortaleza conversar com os vilões. Porque você repara que foi o Ranger azul e o Ranger vermelho. E o jeito que eles conversaram com os vilões foi muito correto. Do tipo, não correto da forma ética, mas de uma forma que realmente acontece no nosso mundo. Porque você viu que o azul fez o papel de um carrasco. Ele era o cara mau, o cara que tava lá botando terror neles. E o vermelho era o cara que parecia mais prudente, né? Mais moderado. E isso é fato. Antigamente, quando tinha 2 exércitos guerreando e um general, um líder, pegava um soldado ou um militar de alta patente do outro exército e eles torturavam, sabe? Faziam aquela coisa com outro cara. Era sempre assim. Primeiro vai um cara muito rigoroso, um cara muito ruim, que é uma praga, que vai judiar, que vai fazer os infernos, vai ameaçar, vai fazer um terror psicológico danado pra quebrar o psicológico do cara. E aí depois vem um outro mais tranquilo, que vai ganhar a simpatia dele e vai conseguir coletar as informações.
É exatamente isso. E em negociação também acontece isso. O cara faz um lance muito ousado, ameaça, faz uma coisa muito alta, mas ele quer um pouco menos. Tem na polícia também, aquele good cop, bad cop, né, que eles falam. Pra Exatamente isso. interrogar Pra o interrogar a criminoso. pessoa, exatamente isso acontece o tempo inteiro. Então você viu que eles reproduziram exatamente a mesma coisa. O que eu achei muito bem feito. E uma última coisa a se destacar desse episódio foi aquela garota. Sabe aquela que fica de amarelo e preto? Que tem um olho meio morto? Olha, eu já simpatizei com ela de primeira, porque eu vi uma cara, que a cara dela não era normal. Ela tinha um olhar meio estranho. Na hora que isso que eu achei legal, porque eu bati o olho nela e no mangá não tive essa sensação tão forte. Mas no anime, quando eu bati o olho nela, eu falei, caraca, me deu uma sensação meio ruim, né? Uma sensação meio tipo, cara, eu não confiaria nela. Eu não sei quem ela é, não sei nada, mas eu não confiaria nela. E eu achei isso muito legal. E com o passar do tempo, do anime, você vai ficando o tempo inteiro grilado com ela. E no final, quando ela dá aquela facada no protagonista e tal, cara, aquilo foi muito doido. E aí, depois que eu vi aquilo, eu falei, eu vou prestar atenção nela e vou voltar ao anime. E quando eu voltei, eu comecei a perceber como que todas as atitudes dela foram suspeitas. Se você parar pra ver, toda a atitude dela é meio estranha, cara. E eu comecei a achar muito interessante ela. E aquele final dela, o que ela fez no final foi muito legal. Então, provavelmente ela é contra os Rangers também. Né? Olha que coisa doida. Então eu gostei Será que muito ela é dessa menina. um daqueles vilões-chefe lá que se escondeu também? Ou assim, eles já falaram no primeiro episódio que às vezes um ou outro não volta pra base. Ou será que ela não foi um desses piazinhos que saiu há muito tempo, já tá lá tentando o que ele vai tentar agora há muito tempo? Não sei. Mas que é legal, tô gostando dessa menina, eu quero muito ver o que vai acontecer em Sentai de Chicago, porque tá sendo um dos animes que eu mais tô gostando. Depois desse segundo episódio, tá já entre os meus favoritos da temporada. E o segundo anime da lista, e que eu também estou adorando, é o Mao no Orega. E esse anime conta a história de um feiticeiro que é extremamente poderoso, que se apaixona por uma elfa que era uma escrava. Então ele pega ela e eles vão tentar desenvolver o relacionamento deles. E é basicamente isso. A premissa é muito simples. Mas esse anime é um daqueles que mostra pra gente que o simples bem feito é uma ótima solução pra tudo. Porque ele não tem nada até agora de tão excepcional, mas ele faz o básico muito bem. E tem umas cenas bobas da vida que eles fazem ficar muito engraçadas. Tipo, porque assim, os dois na verdade são antissociais, né? Porque o mago, apesar de tudo, é um baita isoladão também, que sofreu pra caramba na infância. E aí, ele só come ração praticamente também. É um cara que não come nada de bom, assim. É mó isoladão também, mó doido. E aí é mó legal, eles no restaurante, a Elfinha que nunca comeu nada também, vai pegar tipo um tomatinho e não consegue. E aí ela fica vermelha e ele, ai que gracinha, tá? Na hora que ele vai pegar, ele também não consegue. Tipo, dois errados ali. E aí, tipo, gera altos climas legais, de um dando comida na boca do outro e todo mundo olhando assim, tipo, né? E assim, eles fazem várias coisas, vários momentos simples da vida, sabe aqueles momentos mais banais ficarem uma coisa muito engraçada e muito interessante. E outra coisa que esse anime tá fazendo muito bem é que ele não tá focando só no romance o tempo inteiro. Então não tá ficando algo muito parado pra quem gosta de algo movimentado. Né? Porque tem muita gente que não assiste romance porque, é parado demais, eu acabo ficando enjoado. Lá não, porque tá tendo até algumas batalhas, né? Tá tendo alguma ação. No primeiro episódio teve alguma, e depois tá tendo outras também. Inclusive, no último episódio apareceu aquela menininha da igreja, que é aquela que ele salva no primeiro episódio. E até tem algum combate. E a elfa mostra os poderes dela, que ela tem um poder meio de natureza. É um tipo de feitiçaria bem diferente. Além do que, estão explicando a magia do mundo. Porque é muito comum em alguns universos ter uma magia e não explicar nada. Tipo, como que a magia funciona? Olha, só funciona. É só isso. E lá não. Lá eles mostram que a magia tá sempre ligada àqueles símbolos. Você pode ver que sempre que lança uma magia, tem um símbolo desenhado em algum lugar, né, que aparece meio magicamente. E aquele símbolo é a representação da magia. É como se fosse um sigilo. Muita gente conhece como esse nome, né? Um símbolo que é imbuído de algum poder. Então, você pode ver que ele fala o tempo inteiro daquele símbolo, ele explica pra Elfa que aquele símbolo é basicamente a magia, e que se você adicionar novos elementos a esse símbolo, a magia pode ganhar novas características. Por exemplo, se você quer expandir o tamanho da magia, você pode adicionar símbolos novos dentro desse símbolo pra ela ficar maior. Né? E tem como prender o símbolo ao mago para que um outro não tome. Então tem toda uma complexidade
que eles explicaram. E isso foi muito legal. Eu acho que isso acrescenta muito à obra. E uma outra coisa ainda que eu achei muito legal foi com relação à Elfa. Porque ela é toda boazinha, daquele jeitinho. E eu achei que ela ia ser sempre assim. Mas, cara, quando ela começou a falar do passado dela e a expressão que ela fez, cara, eu achei muito legal. Porque ela explica a história dela, que ela foi uma escrava, foi escravizada pelo próprio povo, porque ela tinha o cabelo branco e tinha magia. E aí, na hora que teve uma invasão, o pessoal do vilarejo dela falou, usa magia e protege a gente. E ela falou, não. Ela se danem. E deixou matar todo mundo. E ela fala que sentiu uma grande alegria por ter feito aquilo. Eu falei, caraca, com uma expressão muito doida, assim. Eu falei, olha, não é só aquela pessoa bobinha padrão. Ela teve um passado realmente sinistro. E por mais que eu acho que ela seja boa, cara, ela não é aquele padrão de comédia romântica. Então eu achei isso muito legal. E por isso que esse anime tá também entre os meus favoritos dessa temporada. E o próximo anime é Kaito Otome, que é o anime de mistério e suspense da temporada, e que envolve vários desaparecimentos sinistros. Então o anime vai acompanhar a protagonista e aquele rapaz investigando alguns desaparecimentos muito estranhos, e todos eles envolvidos com coisas sobrenaturais. E o primeiro episódio foi ok. Não foi sensacional, mas foi bom. E é normal que anime de suspense, mistério, seja assim, porque ele vai te entregando os mistérios aos poucos e ele vai alcançando o clímax dele, o ponto mais alto, quando ele vai desenvolvendo os casos, né? E assim, mas nesse primeiro episódio, mesmo não tendo sido sensacional, já teve algumas coisas interessantes. Por exemplo, aquele livro amaldiçoado que a protagonista pegou. Né? Porque ela pega aquele livro e ela leu alguma coisa naquele livro, que era uma magia, e ela voltou a ser criança, basicamente. O corpo dela encolheu ao ponto dela ser uma criança. E isso achei bem interessante porque isso tinha um efeito colateral muito forte. Que o menino até fala que o corpo dela encolheu, mas tudo que estava dentro dela não encolheu. Então, por exemplo, o cérebro continuou do mesmo tamanho, os órgãos continuaram do mesmo tamanho. Então, essa magia é simplesmente fatal para quem usa. Porque você com órgãos grandes dentro de um corpo pequeno, você não vai sobreviver. Né? E ela começa praticamente a morrer, a sair sangue pelo olho, pela boca, uma coisa mó doida. E isso me parece muito, sabe? Uma magia que deu errado. Um cara que queria uma magia para rejuvenescer, só que ele conseguia rejuvenescer a aparência, mas não o interno. Então, eu acho que se existisse magia no nosso mundo, ela seria assim. Teria muita magia que ia ser errada. Não ia ser só magia útil o tempo inteiro, né? Então, deu essa pegada que eu achei legal. E outra coisa que eu achei interessante é como que ela tava usando essa magia dela, quando ela aprendeu também a desfazer o efeito, pra aumentar e diminuir de tamanho quando ela precisava fugir do rapaz. Não é que aquilo virou uma magia que ela tem agora. Eu achei isso muito interessante. Então, humanos usam magia. Então, assim, começou a entregar um universo que começou a me agradar. E também tem alguns mistérios bem legais, porque aquele menino, claramente, ele já tem muito conhecimento sobre coisa sobrenatural. Você vê no olho dele que ele não é um cara normal. E logo no início do episódio, você vai ver que tinha uma garotinha que sai de trás tava numa cama, aquelas coisas fechadas, né? Com uma cortina. Você vê que ela também não parece normal. E se eu não estiver ficando doido, era ele que tava de costas quando ela deu tchau e saiu. Então, assim, ela parece ter alguma relevância também, parece estar envolvido com esse mundo sobrenatural. Né? E ela aparece bastante na abertura. Esse garoto também é o mesmo caso. E tem essa protagonista que é a perdida na história, né? Que é a pessoa normal que provavelmente vai se ferrar pra caramba com as coisas sobrenaturais. Mas por ter essa pegada de provavelmente magia, talvez espíritos, enfim, várias coisas nessa temática, eu acho que pode ser muito legal pra quem gosta. E o início eu achei satisfatório. Não foi sensacional, como eu falei, mas foi satisfatório. E agora, antes de finalizar, eu vou dar uma menção honrosa, porque tem um anime aqui que ninguém está falando, que eu tô achando muito legal, e já que eu falei nesse vídeo só praticamente dos animes que eu gostei, eu vou adicionar esse aqui também, que é o Renjin no Salad. E esse anime basicamente acompanha uma garota que era uma princesa em um mundo de fantasia e que vem para o nosso mundo. Então é um isekai inverso ou reverso. Beleza? E aí, quando ela chega nesse mundo, ela literalmente cai em cima de um cara que é muito doido também, que é um detetive falido. E aí eles se juntam e ela começa a ajudar ele na profissão dela, ela ajuda ele na profissão dele, e por aí vai. Então é um anime focado totalmente em comédia, mas que tá sendo bem interessante. Porque
ele também faz o básico, mas faz o básico muito bem. Porque eles abordam muito bem esse lance de uma pessoa de outro mundo com magia no nosso mundo normal. E é muito engraçado porque a menina é uma garota de 13 anos. Então ela é muito doida. E, tipo, no primeiro episódio eu já morri de rir com ele pedindo uma demonstração de magia dela, que ela explode o negócio no parquinho. Você viu isso, Oswaldo? Vocês viram, galera? Cara, foi muito engraçado que fica mostrando tipo um replay dela explodindo, tipo, por vários lados, por vários ângulos. É tão engraçado aquilo, cara. E nesse último episódio também, que o cara querendo filmar, né, o que aconteceu, que tinha uma suspeita de traição, aí tinha só o jardineiro que entrou lá na casa, a mulher não saía, aí ela vai voando pra ver o que era e dá de cara com os dois fazendo você sabe o que lá, tipo, coitada menina, ela volta quase traumatizada lá, mas foi muito engraçada essa cena também, além do que, cara, aquela guerreira presepeira lá, ela tá lá vivendo de mendiga e se achando o máximo, indo pra fila de comida comunitária, porque eles vão pra mendigo, né? Aí ela acha a princesa que ela... A protagonista, né? Que ela tava procurando. Aí quando acha, entra pro grupo do protagonista dela pra virar detetive e tipo, 1 minuto depois ela é demitida, né, que dá meio que um time skip e já mostra que ela não tem o menor jeito pra parada, ela volta a ser moradora de rua e tipo assim, tá muito engraçado, fora que essa menina aí, essa guerreira, é muito tapada. Você lembra do primeiro episódio também? Os caras perseguindo a princesa, ela indo fugindo, né, pro nosso mundo, aí ela chega e fala pros inimigos, vocês não vão pegar a princesa, e os caras nem sabiam, ela é a princesa, pô, valeu por avisar. Tipo, ela é muito besta, que ela é muito doida. E tipo assim, e a protagonista também, ela é tão presepeira. Ela é muito doida, tipo, ela falando que vai apagar a memória dele se ele não deixar ela ficar com ele e que ele pode ficar sequelado. É mó mentira, mó caô. Só pra deixar ele esperto. Mas, cara, eu entendo ele. Eu não ia pagar pra ver. Deve ser um caô, mas sei lá, cara, ficar vegetando depois. Né? Duvido nada daquela menina. Mas assim, esse é um anime bobão, pastelão, mas que é engraçado, tá me divertindo muito. Então fica como um bônus aqui pra esse vídeo de um anime que eu tô vendo e tô gostando. Mas então, galera, o que eu queria falar com vocês é isso. E eu também queria pedir um favor pra vocês muito importante. Porque, como sempre, eu gosto de acompanhar alguns animes na temporada. No caso, pegar algum anime que tá passando e ficar acompanhando vídeo por vídeo. Eu fiz isso com o Kekeizumi, com o Mushoku, com Frieren. E agora eu quero saber, desses animes que eu falei aqui, qual deles vocês gostariam mais que eu acompanhasse? Né, que em breve eu vou trazer um outro vídeo, a segunda parte desse vídeo. E aí, naquele vídeo, vocês falam dos animes daquele outro vídeo. Nesse vídeo aqui, me fale desses 4 que eu falei aqui. O Renjin no Salad, o do Mao, do feiticeiro, o dos Power Rangers, e qual foi o outro, Oswaldo, que eu falei? Foi o Renjin no Salad, Power Ranger... e o Kaito Otome, que é o de mistério. O Kaito desculpa aí que eu já tava esquecendo, mas desses 4, qual que você acha mais interessante de acompanhar? Deixa nos comentários aqui porque vai ajudar demais, beleza? Mas então era isso que eu queria falar com vocês. Se gostaram do vídeo, deixa um like porque ajuda demais. Também se inscreva para não perder outros vídeos e eu vejo vocês no próximo vídeo.